Queridos, a semana passada comecei a falar um pouco sobre a verdadeira adoração. Nós começamos uma série sobre este tema, a verdadeira adoração. E nós vimos que se existe a verdadeira adoração, é porque existe a falsa adoração e nós somos tentados muitas vezes e às vezes caímos numa falsa adoração. Achamos que estamos adorando ao Senhor, mas no fundo, às vezes a gente não está. E a gente viu a semana passada um pouco sobre isso, e nós definimos que a falsa adoração é quando há um excesso, há um amor excessivo, um apego exagerado por qualquer outra coisa que não seja Deus. E quando isso acontece na Bíblia, a Bíblia nos dá o nome de idolatria. Tudo que colocamos no nosso coração, que toma o lugar de Deus, a Bíblia define como idolatria. Idolatria não é somente quando você tem ali um objeto, uma estátua, onde você presta a sua adoração. Mas tudo que toma o lugar de Deus, tudo que toma a essência de Deus, o centro, de Deus no nosso coração. Se Deus ele não é o centro, se Deus ele não é o primeiro, se Deus ele não é a razão principal do nosso coração, qualquer coisa que ocupe este espaço se torna idolatria. Se torna um ídolo que nos afasta, que nos impede de adorar verdadeiramente ao Senhor. Então nós vimos que um ídolo pode ser a família, os filhos, a carreira profissional, carro, casa, bens materiais, enfim, qualquer coisa que possa roubar a centralidade de Deus no nosso coração. E algumas pessoas até falaram, a semana passada eu vi algumas pessoas chegaram até nós e falaram: nossa, o pastor está pegando pesado, meu Deus, o pastor está descendo a lenha. Queridos, com muito amor eu quero falar que muitas vezes a função do pastor é essa, é ouvir aquilo que Deus tem, e é ajustar o nosso caminho, ajustar o nosso trilho. O meu objetivo não é constranger ninguém, o meu objetivo não é trazer um sentimento de culpa ou de acusação, muito pelo contrário. O meu objetivo em trazer essas palavras que muitas vezes são um pouco mais duras às vezes para nós, de confronto para nós, o meu objetivo é com que isso desperte o nosso coração, para que nós possamos entrar no trilho daquilo que Deus quer, para que nós possamos entender aquilo que Deus, aonde o Senhor quer nos levar. E eu acredito, como eu disse aqui agora há pouco, sobre essa estratégia de evangelismo, nós vamos começar a fazer algo que vai acontecer este ano. Eu acredito, queridos, que Deus quer ajustar o nosso coração, Deus quer alinhar o nosso coração, porque eu tenho a certeza que Tatuí não será mais a mesma. Eu tenho a certeza que a nossa cidade não será mais a mesma. Mas para ela não ser a mesma, eu e você precisamos preparar este ambiente. Eu e você precisamos ser adoradores verdadeiros. Adoradores que adorem ao Senhor verdadeiramente. Que entende o que é a verdadeira adoração. Que entende qual é o motivo principal da nossa adoração. Não que você não vai cuidar da sua família, não que você não vai cuidar dos seus negócios, da sua vida profissional, mas nós precisamos entender que isso é segundo plano, perto daquilo que nós temos que adorar verdadeiramente ao Senhor. Eu acredito sim que Deus quer levantar aqui, quem sabe, futuros empresários, futuros médicos, futuros advogados, administradores. Eu acredito sim que Deus tem um propósito para a sua vida. Eu acredito que Deus tem um propósito para você. Mas eu acredito também que o seu propósito não pode ocupar o lugar de Deus. O seu propósito é o motivo e é a ferramenta que Deus colocou em você, para que através disso você adore a Ele. Para que através do seu propósito, através daquilo que Deus tem levantado você, seja para adorar ao Senhor e não para adorar a você mesmo. Porque nós vimos no final da semana passada que eu terminei falando sobre algo muito sério. Que se nós sabemos que Deus é o Criador, se nós sabemos que Ele é o único que deve ser adorado, por que colocamos outras coisas no lugar de Deus no nosso coração? Se nós sabemos que Deus é o único que deve ser adorado, a sua palavra diz
Adore ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e todo o teu entendimento. Se nós muitas vezes estamos cansados de ouvir isso, por que o nosso coração cria ídolos que roubam o espaço de Deus no nosso coração? Porque o único motivo da idolatria é satisfazer a minha própria vontade. Ou seja, nós não temos um ídolo em si, né? Um ídolo não é aquilo que você segue, mas o ídolo é aquilo que toma o lugar de Deus no nosso coração. E dentro desse entendimento, então, nós não temos ídolos, a não ser o único ídolo, que é nós mesmos. Que nós estamos idolatrando a nós mesmos, porque nós queremos coisas que vão satisfazer a minha própria vontade. E muitas vezes nós queremos isso, que as coisas nos satisfaçam. E aí, às vezes, a gente inverte o lugar de Deus. Então, se eu estiver satisfeito, Deus é adorado. Mas se eu não estiver satisfeito, se aquilo não me trazer satisfação, então eu não adoro a Deus. Então, terminei falando sobre isso, e o desafio da semana foi você ter um tempo a sós com Deus. A você ter um tempo para ouvir o Senhor, colocar o seu coração diante do Senhor, deixar o Espírito Santo fazer uma cirurgia no teu coração, se fosse necessário. Mas de você abrir o seu coração ao Senhor e falar: Deus, o que tem roubado a tua presença? O que tem roubado o Senhor da minha vida? O que tem roubado a verdadeira adoração do meu coração? Se você não fez isso, eu queria te desafiar esta semana novamente, a ter um tempo a sós com Deus, de você ser sincero com Deus e falar: Deus, o que eu preciso mudar? O que está sendo um ídolo no meu coração? E sabe, queridos, nós precisamos ser sinceros, porque se você quer uma mudança naquilo que você está vivendo, tudo precisa começar no seu coração. Você quer uma mudança no ambiente? A mudança precisa começar no teu coração. Você quer mudar o ambiente, uma mudança no ambiente da sua casa, da sua família, no seu trabalho? A mudança precisa começar dentro de nós. E às vezes nós nos desanimamos, nós nos cansamos. Por quê? Porque nós queremos que uma mudança aconteça no intelecto, sem primeiramente acontecer no coração. Nós queremos que as coisas correspondam com aquilo que está sendo falado, mas muitas vezes lá dentro não tem a mudança, lá dentro não foi gerada a mudança. E queridos, eu tenho falado muito sobre isso, e vamos falar hoje mais um pouco sobre isso. Se não começar dentro do nosso coração, as mudanças não acontecem. Se não começar lá dentro, as mudanças não acontecem. Então, tudo precisa começar no nosso coração. E hoje eu quero falar um pouquinho sobre como resolver esta questão da idolatria, dos ídolos no nosso coração. Como resolver, porque talvez você que ouviu Deus, talvez você identificou algumas coisas que têm tomado o lugar do Senhor na sua vida. Talvez você identificou alguns ídolos. Talvez você identificou, sei lá, talvez sua família, sua casa, o seu emprego, a sua profissão, enfim. Talvez você identificou algo que tem se tornado um ídolo na sua vida. Mas, pastor, e agora? Como resolver isso? E é sobre isso que eu quero conversar nessa noite. Como resolver o problema da idolatria no nosso coração? Como resolver os ídolos do nosso coração? Queridos, é claro que ao pensar nisso, a maneira mais fácil, talvez, seria você identificar qual é esse ídolo e você quebrá-lo. Mas, infelizmente, não é possível você quebrar. Nem sempre dá para você quebrar. Porque, por exemplo, se o seu ídolo é um carro, você vai quebrar o carro? Você não vai quebrar o carro, você precisa dele. Só que o problema é o carro? Não é. O problema é o seu coração. Então não tem como pegar, identificar o ídolo e quebrar o ídolo. Porque o ídolo ele não é uma coisa palpável.
O ídolo é algo que está dentro do nosso coração. É o nosso coração que define o que é ídolo. Se eu pegar este microfone, ou pegar este celular, esse aqui é o meu ídolo, eu posso até quebrar este celular, porque é o meu ídolo. Mas se eu não resolver o meu coração, eu vou comprar um outro celular, e aquele outro celular vai se tornar o meu ídolo. Então não é possível identificar e quebrar aquele ídolo, para que a gente não faça uma idolatria daquilo. Então, pastor, como fazer? O que nós precisamos entender é que um ídolo, ele não é quebrado no nosso coração, mas um ídolo precisa ser substituído. Nós precisamos substituir o ídolo pela única e verdadeira coisa que precisa ou que pode ser adorado. Nós temos que trocar aquilo que nós identificamos como ídolo, que nos leva a uma idolatria, nós precisamos substituir dentro do nosso coração este ídolo por aquilo que deve ser verdadeiramente adorado. Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em João capítulo 1, versículo 35 ao versículo 39. Se você está aí com o seu smartphone, abre lá a sua Bíblia, o seu aplicativo da Bíblia, abre lá, vamos ler juntos. João capítulo 1, do versículo 35 ao versículo 39. O versículo 35 começa dizendo: no dia seguinte, João estava ali novamente com dois dos seus discípulos. Quando viu Jesus passando, João Batista, que é João Batista, ele disse: vejam, é o Cordeiro de Deus. Estava se referindo a Jesus, né? Viu Jesus passando e João Batista disse: vejam, ele é o Cordeiro de Deus. Ouvindo dizer isso, os dois dos seus discípulos seguiram a Jesus. Voltando-se e vendo Jesus que os dois o seguiam, perguntou-lhes, preste atenção o que Jesus pergunta: o que vocês querem? Jesus vira para aqueles dois discípulos de João Batista, que começou a seguir ele, e Jesus vira e fala: o que vocês querem, meus filhos? O que vocês querem? O que vocês estão me seguindo? Então aqueles discípulos, eles disseram: Rabi, que significa mestre, onde estás hospedado? Respondeu Jesus: venham e verão. Então foram por volta das 4 horas da tarde, viram onde ele estava hospedado e passaram com ele aquele dia. Gente, vamos imaginar a cena aqui. Você vê Jesus passando aqui na frente, e alguém fala: ei, olha lá, Jesus é o Cordeiro de Deus. Você que se sente atraído por Jesus, você começa a seguir. Jesus vira para você e ele fala: ei, o que você quer? O que você responderia para Jesus se ele fizesse essa pergunta hoje para você? O que você quer? O que você responderia? O que você iria falar para Deus hoje? Você ia falar: Jesus, eu quero um aumento de salário. Jesus, porque lembra, foi a mesma pergunta que Jesus fez para o cego e fez para o leproso. Ei, o que você quer? O que o cego disse? Eu quero ver. O que o leproso falou? Eu quero ser curado. Então, o que você diria para Jesus hoje, se Jesus perguntasse para você: o que vocês querem? O que você quer? Talvez você pediria qualquer